Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos iniciar hoje uma das nossas aulas da disciplina de Intérpretes do Brasil República. E a aula de hoje ela tem como tema as contribuições de Ângela de Castro Gomes para a interpretação do Brasil República, que é aí, o período em que a nossa disciplina se dedica a estudar. Pensei da gente iniciar essa aula fazendo um pouco o mesmo caminho, um caminho semelhante ao realizado na nossa primeira aula, que é o de olhar um pouco para a autora que estamos aqui trabalhando, a intérprete do Brasil que estamos aqui trabalhando, que no caso é a Ângela de Castro Gomes. Em seguida, falar um pouquinho de forma bem geral de algumas de suas obras, apresentando aí algumas delas rapidamente, e em seguida entrar em um de seus textos, que foi aí o texto que nós ficamos responsáveis por discutir, por trabalhar na nossa disciplina, tá bom? Acho que esse caminho é um caminho bem interessante, já que essa disciplina trata, exatamente dos intérpretes, ou seja, dos pesquisadores, dos cientistas que fizeram aí leituras sobre esse período histórico que é o período republicano brasileiro, tá bom? Então, nesse sentido, vamos lá para a nossa primeira parte, nosso primeiro momento, que é esse momento de apresentação do intérprete aqui estudado, que é a Ângela de Castro Gomes. A Ângela ela tem sua formação em História, ela se formou em História pela Universidade Federal de Fluminense, depois ela fez mestrado, fez doutorado, e aí ela entrou um pouco mais num campo que é o campo da ciência política, certo? E atua como professora titular de História do Brasil, também da Universidade Federal Fluminense. Então, toda a sua formação está ali voltada para o eixo sudeste, o Rio de Janeiro. Ela também desenvolveu diversas pesquisas já, e elas podem ser divididas aí em duas frentes, Quem faz essa divisão não sou eu, certo? É uma divisão feita aí pelo CPDOC, que é uma grande referência nos estudos contemporâneos do Brasil, tá? E eles apontam que os estudos da Ângela eles podem ser divididos em duas frentes, sendo elas, primeiro, estudos sobre o trabalho e a legislação trabalhista brasileira, e segundo, estudos sobre historiografia e pensamento social brasileiro, ou seja, mais voltado aí para uma história de intelectuais, tá? No caso do texto que a gente vai trabalhar, da Ângela de Castro Gomes aqui nessa disciplina, ele é um texto que acaba mesclando um pouquinho essas duas, frentes de atuação da Ângela, porque ao mesmo tempo que o tema que a gente vai discutir se relaciona aí com a questão do trabalho e da legislação trabalhista, à medida que a gente está falando do Estado Novo, e de uma crítica com relação ao termo populismo, que o definiu, por muito tempo, e ela vai fazer uma outra proposição nesse texto, a gente vai já chegar lá, eu já estou aqui dando alguns spoilers, da nossa aula e do nosso conteúdo, mas ao mesmo tempo que ela faz isso por meio de uma discussão aí, que é uma discussão historiográfica e que envolve o pensamento social brasileiro de forma mais ampla, já que ela está dialogando não só ali com historiadores, tá bom? Mas, enfim, isso é papo para daqui a pouco. Seguindo aqui um pouquinho mais adiante, vamos ver algumas obras aí, eu selecionei algumas obras da autora, tá? É possível que vocês já conheçam essas obras, eu vou só falar muito rapidamente, tá bom? Eu coloquei aqui A Invenção do Trabalhismo, que é uma obra clássica da Ângela de Castro Gomes, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, o que ela tá aqui chamando de trabalhismo, o que ela entende por trabalhismo, tá? Que é uma saída conceitual mesmo para interpretar esse período do Estado Novo e o período que o sucede também. Uma obra publicada em 1988. A gente também tem aqui uma obra que é uma obra destinada à interpretação do governo Vargas, Vargas e a crise dos anos 50, tá bom? Publicada em 1994. Então, a gente vê que a Ângela ela tem um grande estudo, uma grande produção sobre o Brasil republicano, outra obra dela clássica é 1964, em que ela vai aí analisar esse período e a instauração da ditadura
civil-militar no Brasil, né, em que tem como subtítulo o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Uma obra de 2014. E, por fim, coloquei uma obra um pouquinho mais recente da historiadora Ângela de Castro Gomes, que é a obra História Oral e Historiografia, Questões Sensíveis, e é uma obra que, na verdade, ela é organizadora, tá? Então, ela não é aí a autora da obra como um todo. Então, você pode ver um pouco dos trânsitos temáticos, né, da Ângela de Castro Gomes nessas obras, né, que vão aí desde o trabalhismo a questões aqui políticas muito fortes, né, mas também a questões de discussões historiográficas, metodológicas, sobre a epistemologia, a produção do conhecimento histórico, etc. Tá bom? Bom, e aí então vamos entrar agora em um outro momento da nossa aula, que é o momento para falar mais profundamente sobre o texto que a gente escolheu para discutir, para conversar aqui, tá bom? O título do texto, né, um artigo, é o Estado Novo e o debate sobre o populismo no Brasil. É um artigo que foi publicado em 2014 em uma revista, né, do Rio de Janeiro, tá? Então bem do eixo dela mesmo. E aí vamos destrinchar um pouquinho esse artigo, né, conversando sobre qual o objetivo da autora nesse artigo, né, qual o recorte temporal dessa autora, qual a justificativa desse trabalho, quais as fontes que ela utiliza, né, enfim. E depois nos debruçarmos mesmo sobre o conteúdo de maneira geral. Por que é importante fazer esse caminho, gente? Porque a gente está aqui dentro de uma disciplina que vai estudar os intérpretes do Brasil. Então é importante a gente entender os caminhos realizados por esses pesquisadores para traçar suas leituras sobre a realidade histórica que a gente está estudando, que é o Brasil República, tá bom? Então, vamos iniciar aí nossa análise. Só bebendo uma aguinha. Bom, o objetivo do texto, né, desse artigo, é o quê? É apontar questões que marcam os debates travados pela literatura acadêmica sobre o Estado Novo, sobretudo questões referentes ao populismo. Isso está muito claro dentro do título dela, né, que dentro do título desse artigo, né, que é o Estado Novo e o debate sobre o populismo no Brasil. Então, ela deixa muito claro que o objetivo dela é discutir o populismo, né, o debate sobre o populismo. E esse debate, né, ele envolve esse contexto maior, que é o contexto do Estado Novo, tá bom? Então, o recorte temporal desse artigo é o Estado Novo, ou seja, de 1937 a 1945. Justificativas, né? A Ângela aponta que esse período do Estado Novo produziu desdobramentos muito duradouros dentro da sociedade brasileira e desdobramentos que foram muito importantes para a construção de certa cultura política no país e, ao mesmo tempo, foram muito ambivalentes, né? Então, assim, por todas essas características, o Estado Novo se configura como um período de grande importância política, socioeconômica e cultural, né? Além disso, ela coloca que alguns temas sobre esse período do Estado Novo vão contribuir para a criação de essa cultura política que é republicana, tá? Aí eu coloquei uma citaçãozinha da Ângela em que ela diz, ou seja, o que é, né? O que é essa cultura política republicana, né? Ela vai dizer, essa cultura política republicana ajudar a construir aí valores, ideias, vocabulários, símbolos e comportamentos, né, tributários, em boa parte, dessa marcante experiência autoritária, né? Então, esse período ele ajudou aí a formar uma cultura no sentido de ajudar a consolidar um conjunto de valores, de ideias, de vocabulários, de símbolos, de comportamentos, etc., né, que marcaram ele e que acabaram tendo desdobramentos e sendo aí duradouros e, enfim, né, influenciando a configuração política do país como um todo, tá? Quais são as fontes utilizadas pela Ângela nesse trabalho, né? Sobretudo obras de intérpretes do Brasil, tá bom? Então é uma discussão aí conceitual, né, historiográfica, enfim. Na verdade, que se amplia um pouco mais até do que historiográfico, que ela utiliza
um arcabouço de outros de teóricos de diferentes áreas, tá? O desafio dela aqui, né, ela aponta que é compreender um conjunto super diversificado de políticas que por vezes eram extremamente contraditórias e que envolviam um contexto internacional muito tenso, que era marcado pela Segunda Guerra Mundial, porque o período do Estado Novo, né, é um período em que, vivido no Brasil, mas em que o panorama internacional vivia aí as tensões da Segunda Guerra Mundial, né, que durou de 1939 a 1945. Bom, a Ângela, ela divide esse trabalho dela, né, em alguns tópicos. E o primeiro tópico recebe o próprio título do artigo, o Estado Novo e o debate sobre o populismo no Brasil. O que é que ela fala nesse primeiro tópico, né? Ela ressalta que o termo populismo, apesar de ser muito frequente no senso comum, e a gente escuta esse termo, né, em várias ocasiões, né, hoje em dia ainda, né, para definir diferentes tipos de governo, de fato, né, é um termo usado tanto por pessoas mesmo, assim, né, comuns, vamos dizer assim, como em livros didáticos, como na imprensa, né, enfim, muitas vezes utilizado até de forma pejorativa para desqualificar um político, na verdade, e ele vem sendo questionado. Apesar dessa grande amplitude dele, dessa grande divulgação dele, ele vem sendo questionado pelos historiadores nos últimos anos, né? E, inclusive, vem sendo abandonado, né? Então, a Ângela começa esse tópico apontando isso. Tanto essa coisa da popularidade do termo e do seu uso, né, amplo, quanto também desse questionamento que esse termo vem vivendo, e ela vai destrinchar um pouco sobre isso, a gente vai abordar isso melhor. Tá? Ela aponta, né, vai traçar aí um pouco do panorama de como esse conceito ele surgiu, ele foi forjado, né? E ela aponta que o ano de 1950 foi um marco para a construção aí desse conceito, ou seja, ele foi forjado pós o período que ele está querendo definir inicialmente, que é o Estado Novo, né? E passou aí a ser criticado apenas nas últimas 4 décadas, tá? Então, por volta aí de 1980. Ela assume uma posição, a Ângela de Castro Gomes, logo nesse início do artigo, né, dizendo que a posição dela é a posição de abandonar essa categoria. E ela vai explicar por que ela vai abandonar essa categoria, tá? Ela aponta, né, que como se trata de uma discussão teórica sobre o Estado Novo, né, é preciso para compreendê-lo, compreender também a forma de pensar historiograficamente esse período. E por isso ela vai embarcar em uma análise sobre a historiografia que ocorreu durante o Estado Novo, tá? Ela vai dizer que os estudos sobre o Estado Novo estão crescendo cada vez mais também. Porém, ainda é muito comum o entendimento de que, durante esses 8 anos, né, houve uma grande unidade, uma estabilidade política. E essa compreensão ela era advinda desde intelectuais naquele momento, tá? Além disso, ela aponta que o Estado Novo ele tende a ser colocado como um evento superarticulado à Revolução de Outubro de 1930, ou seja, como um desdobramento obrigatório dessa revolução, né? Então, a revolução ela veio e para consolidar, né, os ideais desejados ali no momento, era necessário também se instaurar ali o Estado Novo mais à frente, tá bom? Ela coloca que essa Revolução de 30, né, era colocada como uma ruptura inovadora que encerrou um tempo de atraso do país, né? No entanto, esse entendimento, ela vai dizer, é muito criticado por vários historiadores, mas isso não mina sua validação, sobretudo na literatura didática. E essa compreensão é tão forte de que a Revolução de 30 ela rompe com o período histórico, que ali, né, foi cunhado, inclusive, um termo, né, para definir, né, essa separação, né, essa mudança, vamos dizer assim, que é a compreensão da República, da Primeira República, como uma República velha, né? Então, essa compreensão e qualificação do período anterior a 30 como República Velha, que há aí um uso pejorativo do termo velho, né, e uma anunciação de renovação, de modernização, de mudança, não foi à toa, né, mas sim um projeto mesmo de validação do período, tá?
Ela coloca, né, que essa interpretação ela foi postulada por ideólogos do período, como Oliveira Viana, como Azevedo Amaral e como outros também. Na página 13, por exemplo, a autora coloca, né, que essas pessoas, né, esses intelectuais do período, como Oliveira Viana, como Azevedo Amaral, consideraram esse período como um momento histórico absolutamente estratégico para o país. Nessa perspectiva, a Revolução de 1930, sem dúvidas, era a origem do Estado Novo, assinalando um novo e grande ponto de partida da história do Brasil. Ela rompia definitivamente com os erros da Primeira República, liberal, oligárquica, fraca, inepta, etc. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Essa necessidade aí de rompimento com a Primeira República e, por consequência, né, sua qualificação como uma república velha, que deveria ser ali findada e que um novo tempo se anunciava com a Revolução de 30, né, que inaugurava um projeto político voltado aí para as elites da época, né, e que vai se consolidar com o golpe de 37, a instauração do Estado Novo, tá? Então, esse golpe de 37 era colocado como algo natural, como algo que era inevitável para desenvolver esse projeto político e enterrar essa República Velha. E a Ângela assume uma postura de criticar essa interpretação ao longo do texto, tá? Ela coloca que, para fazer essa crítica, porém, é importante compreender o processo de construção e de propagação, né, dessa interpretação, que vai desde os anos 1930 e 40, mostrando também continuidades e descontinuidades dessas visões. É preciso refazer esse caminho de alguma forma, né, esse caminho interpretativo do Brasil. Além disso, a autora ela também assume uma postura de olhar para as lutas e para os conflitos existentes no Estado Novo, o que quebra essa visão, né, de análise do Estado Novo, baseada na coesão, na unidade desse Estado Novo, etc. Tá bom? Para Ângela de Castro Gomes, a tônica fundamental do período, que decorre de 1930 a 1945, na verdade, não de uma unidade, mas sim de uma complexa disputa política, sobretudo com embates entre elites, o que se manifesta, ora de formas mais explícitas e violentas, e ora de formas mais sutis e negociadas, ela diz na página 14, tá? A autora ela ressalta também que existia, gente, na época, certa imprevisibilidade do que iria acontecer, né? Também existiam continuidades e descontinuidades durante a Era Vargas, então não era um período de total ruptura, algumas coisas continuavam com relação à Primeira República. Então, assim, ela já começa a questionar diversos elementos dessa interpretação, dessa primeira interpretação do Estado Novo, tá? Ela vai dizer que nesse período, né, do Estado Novo, diversos projetos vão tomar conta do campo político e intelectual, como certos diagnósticos para o período, mas também com certas soluções, que vão aí ser baseadas em muitas alternativas. Todas essas alternativas, no entanto, vão apontar a necessidade de criação de novas instituições para aquele momento histórico, de novas práticas políticas estatais, para estabelecer, então, um outro tipo ali de modernidade a partir daquele momento, tá? Convivendo com essa multiplicidade toda, a autora aponta também que houve um grande fortalecimento de matrizes políticas que eram antiliberais e que desde o fim da Primeira Guerra Mundial ganhavam força internacionalmente. Essa tendência ela cresceu não só no país, né? Ela cresceu internacionalmente. E no fim da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma noção, ela coloca alguns dados, o número de governos constitucionais, ou seja, regidos por uma Constituição, recuou muito. Por exemplo, em 1920... Gente, desculpa, houve uma pausazinha e consegui restabelecer aqui a conexão. Vamos lá. Então, eu estava falando que essa tendência, né, de matrizes políticas, do desenvolvimento de matrizes políticas antiliberais, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, ganhava muita força internacionalmente, e que a Ângela aponta alguns dados com relação ao fim da Segunda Guerra Mundial e ao número de governos constitucionais, né, apontando que esse número foi recuando, ou seja, foram diminuindo os governos constitucionais e foram ali
sendo instaurados mais governos que eram regidos sem constituições, governos que a gente poderia classificar como autoritários, por exemplo, né? Em 1920, ela aponta, existiam 35 governos constitucionais. Em 38, 17. Em 44, 12. Então, esse número ele diminuiu. Na América, por exemplo, só houve resistência nessa tendência antiliberal por parte dos Estados Unidos, do Canadá e do Uruguai, ela aponta. Essas correntes antiliberais, elas vinham, por sua vez, da direita do espectro político, que era chamada ali de uma nova direita, que se diferenciava da direita conservadora, né, que era uma direita mais liberal. Essa nova direita ela vai se formar pelos anos de 1920, 1930, e ela defendia o uso de recursos organizacionais e a mobilização de valores e de crenças de forma inovadora. Essa defesa do poder de intervenção do Estado, né, do antiliberalismo e o avanço de sua governabilidade sobre a sociedade não podem ser apenas sinônimos de um Estado autoritário, alerta a Ângela, né? Por quê? Porque existem trabalhos que vão mostrar que existe uma disjunção, um abismo entre nacionalismo e intervencionismo do Estado e entre centralização e autoritarismo do regime político em algumas situações. Então, nesse sentido, se os embates políticos entre 1930 e 1937 eles levaram a uma saída autoritária que se concretizou ali no Estado Novo, isso não precisava ser visto obrigatoriamente como um desencadeamento necessário, natural, fundamental, em decorrência dos problemas da Primeira República. Do mesmo modo que a Ângela vai colocar que os ideólogos de tal interpretação, eles então devem ser aí compreendidos, né? Mas eles não precisam ser reproduzidos, porque existem problemas nessas suas compreensões, né? Tanto de encadeamento de processos históricos, quanto de homogeneização, né? De unidade, de perceber apenas uma unidade num período, né? De ignorar as tensões, os conflitos, né? Enfim, que existiam naquele momento, tá bom? E aí a gente passa para a segunda parte do texto da Ângela, intitulada Estado Novo, um Estado autoritário. Nessa parte do texto, ela vai alertar que estudos recentes estão abandonando várias perspectivas que foram aceitas na década de 1980 e que algumas dessas perspectivas estão aí relacionadas a algumas denominações utilizadas, por exemplo, né? E aí ela vai falar que um dos questionamentos gira em torno das denominações do regime que cogitavam ali ser classificado como um regime totalitário relacionado a um fascismo ou como um regime autoritário, por exemplo. No caso do Estado Novo, ela vai dizer que foi abandonada a denominação de fascismo, de regime totalitário, e assumiu-se a conceituação de Estado autoritário, que os estudiosos eles precisavam explicar o que era esse Estado autoritário, né? E ao mesmo tempo que eles trabalhavam, que alguns outros estudiosos que trabalhavam o conceito de totalitarismo não conseguiam encaixar ali a realidade brasileira dentro desse conceito. Então era necessário fazer realmente esse desenvolvimento do que é esse autoritarismo, né, que ocorre nesse Estado brasileiro durante o Estado Novo. Isso por quê? Né? Por que não dava para encaixar o Brasil dentro de uma compreensão de Estado totalitário naquele momento? Né? Ela vai dizer que isso acontecia porque não existia no momento um monopólio absoluto do Estado no plano jurídico, político e nos meios de comunicação em massa. Né? Existiam tensões, existiam oposições, né? Então, assim, não existia esse monopólio, esse domínio absoluto do Estado, diferente dos regimes fascistas, né, dos regimes totalitários. Além disso, no período, estudiosos definiam, né, também o regime como autoritário, ou seja, a categoria autoritária era uma categoria, então, nativa, que vinha sendo cunhada desde aquele momento histórico para defini-lo. Tá? Isso não quer dizer, gente, não classificar esse período como um período totalitário, que houve pouca repressão ou que ela não existiu, porque ela existiu, tá? Inclusive, a Ângela, no último momento do texto, ela traz, né, a questão da repressão como um saldo extremamente negativo do Estado Novo. O terceiro momento do texto
ela intitula de O Debate sobre o Populismo. E nesse momento, ela vai colocar aqui, além da categoria totalitarismo, autoritarismo, outra categoria que é aqui muito questionada pelos estudiosos mais recentes do período, é a categoria de populismo, que é o tema também desse artigo da Ângela de Castro Gomes, né? Ela considera que é um desafio trabalhar com a categoria de populismo. Por quê? Porque essa categoria é amplamente difundida, né? E ela tem uma fluidez imensa. Ela é muito ambígua também, exatamente por essa fluidez, né? Então, ela pode nomear muitas experiências. E, de fato, né, como eu falei aqui anteriormente, a gente vê muita gente usar o termo populismo para várias coisas, né? Para definir o próprio governo Lula, o Lula é populista, né? Então, assim, existe aí o uso desse termo difundido amplamente, né, para classificar diferentes tipos de governo, né, em diferentes épocas, não só no Brasil. Essa, né, inclusive, pode até ser uma grande força desse termo político, né, desse termo populismo. Pode ter sido por isso, por essa grande amplitude dele, que ele foi amplamente difundido e é muito utilizado. Mas também acaba sendo uma fraqueza, né? Por quê? Porque torna esse termo impreciso historicamente, né? Ele não se aplica ali a uma singularidade histórica, a um momento específico, a uma experiência específica, não. Né? Então, gente, ela vai colocar o quê? Que o populismo, por conta dessa grande amplitude, dessa grande fluidez, etc., ele acaba não podendo ser classificado como uma doutrina ou como um pensamento político, né? Porque não tem uma grande elaboração teórica, sistemática, consistente sobre ele. Então, ele pode ser recriado facilmente em diversas situações históricas, né? E ser aplicado para abarcar essa diversidade. Para alguns pesquisadores, é difícil até entender o populismo como certa ideologia, porque ele abrange muitos valores, muitas ideias, muitos projetos políticos diferentes. Ela vai trazer alguns exemplos desses projetos mais adiante, tá? Aqui ela cita até o Koselleck para dizer, né, para desconstruir a compreensão do populismo como um conceito. Né? Ela coloca que o Koselleck aponta que um conceito ele precisa ter certa flexibilidade, né, de aplicação, porém ele precisa também marcar uma singularidade histórica, demarcar uma singularidade histórica. E isso não acontece com o populismo. Então ele é questionável enquanto um conceito que pode e deve ser aplicado, por exemplo, ao Estado Novo. Tá? E é isso que a Ângela de Castro Gomes está defendendo aqui. Mas ela vai dizer, tá, mas apesar de toda essa amplitude e tal, o que é que esse termo, essa palavra populismo, ela abrange de forma mais constante? Né? Ela vai dizer, bom, primeiro, essa palavra populismo, ela tem aí uma grande referência, né, com relação à sua origem mesmo etimológica, porque ela deriva da palavra povo, que é também uma palavra extremamente fluida, extremamente complexa, né? O que é o povo? O povo ele pode ser entendido aí como um sujeito social que é abstrato, que é portador de valores permanentes, né? Que é uma fonte de poder político. Também pode ser compreendido como uma grande coletividade de pessoas diferentes socialmente, mas que estão ali atuando em conjunto em prol de algo, né? Ou compondo ali um corpo social. Desse povo, né, para chegar à palavra populismo, acredita-se que uma pessoa especial se destaca por uma capacidade que ela vai ter de traduzir os valores do grupo e de representar esse grupo. E essa pessoa vai ser, portanto, um líder populista. Né? O poder desse líder é o quê? É o seu discurso populista, que acaba aí mexendo com a massa, mexendo com o povo, né? E que faz ter um vínculo com esse povo muito forte de representatividade, né? Getúlio, por exemplo, era o pai dos pobres, né? O poder soberano do povo, que é esse grupo homogêneo, precisa ter um contato direto com o líder, né? Então, a fonte
de autoridade desse líder vai ser o seu carisma. E outra constante, gente, para entender que perpasse e que é importante para entender o termo populismo, além da sua referência a essa noção de povo, é o quê, né? É uma elite de intérpretes diretos e carismáticos que vão ali cunhando e legitimando, tá? Essa compreensão dele, né? Essa compreensão acerca do que é esse populismo. Então, essa elite de intérpretes, né, ela acaba legitimando esse conceito. No entanto, né, ela vai dizer aqui que o povo ele é um tipo ideal, porque pertencer a ele não é uma questão de origem social, não é uma questão de inserção profissional, por exemplo, né? Então, ele vai ser ali uma grande totalidade que homogeneiza várias diferenças, né? Vários grupos sociais, várias classes sociais que acabam ali se perdendo dentro dessa compreensão de povo, né? Então, essas noções, elas acabam não comportando, quando eu digo essas noções, é tanto o povo quanto a noção de populismo. Elas acabam não comportando os conflitos internos do momento em que elas estão definindo, ou dos grupos que elas estão definindo, no caso do povo e do populismo, do momento, do período, da experiência política, enfim, que ela está definindo, né? Acaba mascarando os conflitos, as tensões, né? As relações de poder e etc. De alguma forma, ou simplificando essas relações de poder. Como a gente vai ver mais adiante, que há uma simplificação. Bom, assim, não se inclui, então, nessas compreensões de povo, de populismo, concepções classistas ou interclassistas, por exemplo, tá? Em outro momento do texto, intitulado aí Nacionalismo, Autoritarismo e Populismo, a Ângela ela vai dizer que toda essa crítica decorrida dos anos 1980 ao termo populismo tem muita referência também com o desenvolvimento de programas de pós-graduação em História e em Ciências Sociais, que começaram a ser desenvolvidos no Brasil e que estimularam mais estudos, né, sobre o populismo, sobre o Estado Novo, etc. E é nesse grupo que ela também acaba se incluindo, a própria Ângela, né? E ela vai dizer, bom, a nossa tendência, então, é interpretar o Brasil como nesse período, é definir o que estava acontecendo no Brasil como nesse período, né? E é compreender o populismo como o que também? Essa compreensão, essa interpretação histórica feita do período, né? Ela pode ser entendida como o quê? Ela vai dizer, bom, populismo a gente compreende ele como um mito político. E o que é um mito político? Nas páginas 21 e 22 ela vai dizer, isto é, como um complexo e duradouro sistema de crenças que é, por definição, um misto de ficção e realidade e que não está sujeito a uma lógica racional ou instrumental. Essa é uma construção que remeteria a grandes investimentos simbólicos em figuras excepcionais, guardando conexões com a moderna propaganda política, mas igualmente com discursos de cunho religioso ou filosófico, sobretudo quando acentuam uma espécie de missão teológica, missionária e sagrada do líder populista, né? Que ele tem a missão, né, de salvar esse povo, por exemplo. Ela continua. Além disso, ressalta-se o vínculo direto e até carnal que tal líder mantém com seu povo e com a nação, né? Então, é um pouquinho aí do que a gente, de alguma forma, já veio aí trabalhando, né, como compreensão dela e crítica acerca do termo populista, né, populismo, né. A autora ela já afirmou a amplitude, então, dessa palavra populismo, e aqui nesse tópico ela vai explicar como ela pode incluir projetos diversificados, como militarizados, projetos políticos, né, voltados aí para a militarização, projetos políticos com caráter mais religioso, com caráter fascista,
revolucionários, pluralistas, com tons de modernização, com tons de tradicionalismo, mesclando modernização e tradicionalismo, etc. Né? Então, essa palavra ela acaba sendo aí muito, muito, muito ampla. E na América Latina, esse populismo ele seria clássico no século XX, ou seja, seria autoritário e antiliberal, como o getulismo e o peronismo, por exemplo, e seria ali neoliberal na virada do século XX para o século XXI. Essa palavra representa aí, então, movimentos, essa palavra populismo, tá? Representa aí movimentos, regimes e lideranças que conseguiram amplo apoio popular sustentado por trabalhadores urbanos ou classe operária, né, que era então chamada de povo, de alguma forma abafando aí os trabalhadores do campo, e que tinham aí projetos de grande apelo nacionalista e modernizadores, inclusive trazendo estratégias de inclusão de acesso a direitos para o povo. E esse populismo brasileiro ele recebia influências tanto da direita autoritária como de setores progressistas, ou até mesmo socialistas de esquerda, né? Isso mostra aí suas tensões, sua complexidade, né? Seus conflitos, enfim, que muitas vezes são abafados, tá? Pelo termo populismo. Suas lideranças, elas trazem um discurso também, que é um discurso meio que de cima para baixo. Isso, assim, a compreensão do termo, né? Aponta que há um discurso de cima para baixo e do exterior da classe, ou seja, é um discurso que vem de fora do povo, né? Do líder, ele está fora do povo. O povo não consegue fazer esse discurso internamente, vamos dizer assim. E isso acaba gerando ali uma contradição, né? Essa relação de dominação do populismo, ou do termo populista, que o termo populista define, coloca que o povo é destituído de sua autonomia e de sua consciência política, de alguma forma. Né? E é como se existisse o perfil de alguns atores que fazem parte, que definem um sistema populista, que seria o proletariado sem consciência de classe, né? A classe dirigente que está em crise de hegemonia e o líder carismático que vai transcender as fronteiras de classe e que vai salvar todo mundo. Então, o populismo acaba sendo visto como um tipo de política de manipulação das massas e que é super ambígua, porque ao mesmo tempo existe um controle do Estado sobre as massas, sobre o povo, né? E ao mesmo tempo existe o atendimento de algumas demandas desse povo, dessa massa, pelo menos de forma ilusória, né? Então, assim, nesse momento do texto é bem interessante porque ela faz esse apanhado, né, sobre como ela entende o populismo, que ela compreende ele como esse mito político criado e que vai aí definir, né, algumas características para eu não queria falar definir de novo, mas enfim, para definir um modelo, um movimento, um Estado, uma ação política, etc., né, que envolve, né, esse poder, né, de cima para baixo, de fora do grupo do povo, que advém, portanto, de um líder carismático que transcende as fronteiras de classe, que vai salvar todo mundo, né, e que o povo, que seria aí o proletariado urbano, sobretudo, seria um grupo sem consciência de classe, né? Um grupo que aceita, né, de bom grado e torna-se extremamente fiel e grato politicamente a esse líder, vamos dizer assim, né? Então, essa seria mais ou menos, né, uma definição que caberia para vários tipos de ação política, né, seja elas militarizadas, religiosas, fascistas, revolucionárias, etc., modernizadoras ou tradicionalistas, ou mesclando tudo isso, enfim. Né, e isso é extremamente problemático, né, no entendimento, na interpretação da Ângela de Castro Gomes, tá? E aí ela vai, então, dizer, tá, se essa compreensão ela é extremamente problemática, porque ela, primeiro, está dizendo que um grupo da sociedade é um grupo que não pensa, é um grupo que não tem vontades, é um grupo que não consegue desenvolver líderes, é um grupo que não tem consciência, né, do que são, do que querem, né, e etc., que não conseguem exercer ali sua participação política e tal.
e que é preciso esse líder para salvar todo mundo, né? E esse líder atua de tal forma, fazendo essa dominação, né, de cima para baixo, se isso é tão problemático, né? E se isso não traduz a realidade histórica do Estado Novo, o que é que pode traduzir? Né? Qual seria a saída interpretativa? E aí, no tópico o populismo em debate acadêmico, ela vai trazer saídas interpretativas possíveis, né? Com a compreensão do período cunhada aí por outros termos, como o termo getulismo, né? E aí ela cita, inclusive, outros termos que foram cunhados para definir outros governos considerados populistas, como o peronismo. E ela também cita o termo trabalhismo, né? Que ela vai desenvolver um pouco mais à frente. E essas categorias são categorias que, pelos seus próprios nomes, acabam sendo mais específicas, né? Elas tratam de fenômenos mais específicos, elas não são tão abrangentes como o populismo, né? Elas se referem a experiências históricas singulares. Ela vai dizer que para o Estado Novo foi articulada uma proposta traduzida na ideia de uma proposta interpretativa, né? Traduzida na ideia do pacto trabalhista, que possibilita compreender, então, as relações entre o Estado e entre a classe trabalhadora. O que é esse pacto trabalhista? Nas páginas 28 e 29, ela vai definir esse pacto da seguinte forma. A ideia de um pacto político, expresso pelo discurso trabalhista, enunciado pelo Estado Novo, autoritário, intervencionista em assuntos econômicos e sociais, tem a vantagem de recusar a ideia de uma classe trabalhadora essencialmente boa, mas passiva, ou sem uma verdadeira consciência, né? Então, a ideia de pacto trabalhista, ela quebra com essa coisa da passividade da classe trabalhadora, da passividade do povo, entre aspas, né? De quem era ali considerado povo, vamos dizer assim, tá? Sendo, por isso, facilmente manipulada com promessas de falsos benefícios por políticos populistas. Então, é como se existisse um pacto entre o Estado e a classe trabalhadora. E quando eu falo de pacto, eu já falo de ação por parte dos dois lados, né? Ela continua. O sentido básico que molda a noção de populismo, o vínculo entre um sujeito social identificado como povo e um indivíduo excepcional que se comunica direta e unilateralmente com ele, fica assim afastado. A noção de pacto trabalhista, portanto, envolve a articulação de políticas públicas diferenciadas e também de um complexo conjunto de interesses e de crenças, do qual participaram de forma ativa também os trabalhadores, né? Então é isso que eu falei. Há aqui uma participação ativa por parte também dos trabalhadores nas relações que se instauraram durante e que definem esse período do Estado Novo. Bom, essa interpretação ela revela a relação dinâmica, então, entre Estado e classe trabalhadora, que é marcada por conflitos, mas também por negociações. E relações essas atravessadas pela legislação trabalhista, que revela a valorização da ideia de cidadania centrada nos direitos sociais e não nos políticos e civis, né? Inclusive é nesse período do Estado Novo que vai ter aí a criação, né, da CLT, em 1943. Porém, essa legislação e esses direitos eram vistos como doação do Estado, que então manipulava as massas, né? O direito como um favor, né? O dar, receber e retribuir, ela coloca. Nesse sentido, esse entendimento vai de encontro ao do populismo, que era fundado na ideia da liderança orientada para manipular o povo e dos trabalhadores que se deixavam enganar de forma consciente. Aqui não existia essa passividade, né? Se deixar se enganar, mas uma aceitação daquilo ali, né? Barganhando outras coisas, negociando outras coisas, etc. Por algumas dessas compreensões amplas e generalistas, o modelo de dominação populista, então, vai ser negado, né? E é negado pelo autor. Inclusive pelo entendimento de uma falta de autonomia dessa classe trabalhadora, como a gente falou, e de lideranças verdadeiras entre ela também, né? O que coloca em xeque essa capacidade de ação do povo, do que eles chamavam de povo, vamos dizer assim, tá? Já o trabalhismo, no entanto, ele se desdobrou também para além do Estado Novo, a autora coloca, né? Afirmando-se e transformando no que a gente pode chamar aí de período da Terceira República, né? Que vai de 1946 a 1964, ou seja, antes do golpe militar. Em outro momento do artigo, intitulado De Volta ao Estado Novo,
a transição do autoritarismo nos anos 1940, e que aí já é mais o finalzinho do artigo, tá? A autora vai colocar que depois dessa análise é preciso olhar também para a compreensão do tipo de orientação do regime do Estado Novo, ou seja, para o dito autoritarismo existente. E ela percebe que havia uma combinação, tanto de desmobilização quanto de mobilização política da população no Estado Novo. E por isso ela divide o Estado Novo em dois tempos. Um primeiro momento, que seria de 1938 a 1942, que seria marcado pelo autoritarismo desmobilizador, pela questão da coerção, né, da censura, da repressão sobre a população. E um segundo momento, que seria depois de 1942, e que seria marcado por mais políticas mobilizadoras, pela legislação trabalhista, né, a CLT de 43, pela efetivação do Pacto Político Trabalhista, de fato. E essa mudança, ela ocorre por quê? Né, por causa do contexto internacional. Então, é uma mudança estratégica que ocorre nessa política para mantê-la também. Né? E qual era esse contexto internacional? Era exatamente as pressões dos Estados Unidos para que o Brasil se posicionasse diante da Segunda Guerra Mundial. E tal entrada na Segunda Guerra era muito benéfica para o Brasil para alguns grupos pertencentes à sociedade brasileira da época. Né? Existia por parte das elites, né, uma crença de que o Brasil poderia se tornar uma grande potência entrando, né, nesse conflito. Então isso agradava o empresariado, né? Existiam também uma necessidade de investimento, né, nos grupos militares, enfim. Né? Então existiam aí motivações internas, né, para essa entrada. Assim, o projeto autoritário ele vai transitar para uma liberal democracia, se distanciando um pouco, né, do projeto antiliberal que marca o início do Estado Novo. E isso, né, culmina no alinhamento do Brasil ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O controle social vai se dar, então, não mais pela repressão e censura, sobretudo, mas sim pelo discurso trabalhista, firmando o pacto entre Estado e povo, né, ou classe trabalhadora, que também se fez presente no pós-45, ou seja, pós-Estado Novo. Né? Ela coloca também que esse pacto trabalhista, né, vai ter duas dimensões. Uma simbólica, que baseia-se no discurso feito para a classe trabalhadora e feito por quem? Por Getúlio Vargas, né, que se anunciava ali como interlocutor do povo, que anunciava medidas governamentais na área econômica, como novos institutos, e na área também cultural, novos museus, etc. E também tem uma dimensão organizacional, que se baseia na criação de um modelo de sindicalismo corporativo, ou seja, um modelo em que o povo participava da política organizado em associações profissionais e legitimadas pelo Estado. Bom, no finalzinho do artigo, ela vai trazer alguns saldos, né? O que ela chama de saldo seria algo positivo que o Estado Novo deixou, que ela coloca como a modernização da administração do Estado, novos órgãos, novas leis, procedimentos mais impessoais de acesso aos serviços públicos e crescimento econômico. E traz também algumas restrições que seriam pontos negativos de alguma forma que o Estado Novo deixou, que foi aí as restrições à cidadania civil e política, né? A questão da censura e da repressão exercida sobre o povo, sobre, né, a classe trabalhadora, mas também sobre toda a população de modo geral, né? Sobretudo mais humilde. Né, porque a elite estava ali barganhando e conseguindo muitas coisas e legitimando aquele momento, né, à frente daquele momento. E qual o legado, né, desse Estado Novo? Ela coloca que o legado é o discurso antidemocrático, que é extremamente tentador, mas extremamente perigoso também. Na página 34 ela coloca, né, no Brasil só um Estado autoritário pode ser eficaz, já que os procedimentos democráticos são onerosos e frequentemente inúteis, particularmente pela inépcia e corrupção dos políticos profissionais, uma espécie de entidade distinta da tecnoburocracia.
Esse seria o discurso, né, antidemocrático deixado pelo Estado Novo, que é um discurso que a gente vê até os dias de hoje, né, que só um governo autoritário seria eficaz aqui para exercer controle, né, já que os procedimentos democráticos são muito complicados, demoram muito, né, ou não são eficazes, não funcionam, não conseguem, né, resolver os problemas sociais. Ela coloca que esse discurso ele se diferencia um pouquinho do legado, por exemplo, deixado pela ditadura civil-militar de 1964 e 1985, né, que traz aí um legado mais negativo, né, com relação a esse autoritarismo, né, de que esse autoritarismo iria levar o Brasil para um lugar muito complicado, muito ruim, né, de muitas restrições, de muitas mazelas sociais, etc. No entanto, né, há controvérsias hoje sobre essa compreensão, porque a gente vê muitos grupos defendendo ainda esse Estado autoritário pós-ditadura e defendendo, inclusive, instaurações de novas ditaduras, né? Então, acreditando no poder desse Estado autoritário. Gente, é basicamente isso a aula de hoje. Esse é o texto da Ângela, né? E as contribuições dela envolvem aí leituras sobre o nosso período republicano, né, que estão, sobretudo, centradas numa análise política e historiográfica do período conceitual, né, buscando aí conceituar esse período e, ao mesmo tempo, desmontar coisas que tradicionalmente foram muito aceitas, como essa noção de populismo, para pensar conceitos que sejam mais fiéis ou que representem melhor a singularidade do momento histórico, como a noção de pacto trabalhista, né, de trabalhismo, enfim. É isso, espero que vocês tenham curtido a aula. Um forte abraço e até a próxima!